Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para pegar oportunidades aqui na MacroFX de forma simples, rápida e fácil, tá? Hoje nós iremos pegar oportunidades em H1, então eu vou tentar apresentar o painel aqui de forma rápida para você entender melhor como que funciona, tá? Antes da gente começar a fazer as análises aqui. Aqui do lado superior esquerdo, nós temos as notícias, né? Essas notícias são manchetes que fazem preço. Essas manchetes aqui, elas são manchetes que uma fala do Trump, uma fala do Powell, inclusive o Powell está falando agora, tá? A gente vai ver o que que acontece com a fala dele. E a depender da fala dele, o mercado pode reagir para um lado ou para o outro, beleza? Aqui nesse painel nós estamos focados em H1, então operações de scalper rápido, tá? Se eu fosse utilizar para operar swing trade, eu iria usar o painel com uma outra construção, com outras ferramentas, mas essas ferramentas aqui são para operar o H1 e elas são para operar entrada scalper, tá bom? Então, o que que acontece? Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai procurar por uma entrada. Que tipo de entrada que eu quero fazer? Eu quero fazer uma entrada a favor da tendência, ou eu quero fazer uma entrada na retração quando buscando uma reversão de tendência. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né? Depois que a gente define isso, tem isso definido, o que que a gente vai fazer? Nesse painel que eu construí, eu uso a força da moeda e eu uso esse gráfico DMX para procurar por oportunidades, tá? Mas antes de eu buscar uma entrada a favor da tendência, a primeira coisa que eu vou fazer, o mercado está abrindo. O mercado ele abre às 8 horas, né, vamos dizer assim, o mercado do ouro. E geralmente eu busco por operações ali no início do dia e vou monitorando ao decorrer do dia para ver se eu encontro mais operações. Mas para a tendência é no início do dia. Então no início do dia, no MetaTrader, é às 8 horas da noite. O que que eu tenho 8 horas da noite aqui no meu, nas notícias que pode dar um viés para mim de uma tendência? Então, ó, às 8h25 eu posso entrar aqui e ler essa notícia aqui, ó. Qual que é a notícia? O ouro atinge um outro recorde de esperança porque o Fed ele está entrando num ciclo de corte. Ou seja, os Estados Unidos está passando por uma questão de mudança na política monetária, onde eles estão cortando juros, né? Isso é muito ruim para o dólar e favorece o ouro. Então, em virtude disso, a expectativa de corte nas taxas de juros gerou um aumento significativo no interesse pelo ouro, visto como um ativo de segurança em tempos de incerteza econômica. Com o mercado precificando cortes eminentes, o ouro tende a se valorizar enquanto o dólar tende a enfraquecer. Então a gente já viu essa notícia acontecer, ela aconteceu às 8h25, e aí a gente já sabe que o viés do ouro tá para cima, que o ouro tá com uma tendência de alta, certo? Depois disso, a gente já sabe mais ou menos aqui que a tendência do ouro tá de alta, a gente vai descer para baixo, a gente vai olhar a força das moedas. O que que seria a força das moedas? Aqui nós temos todas as moedas, ó. Vou colocar aqui, que tem H1, eu coloco a força de todas as moedas. Eu consigo olhar quais são as moedas que estão mais fortes nesse momento, quais as moedas que estão mais fortes no dia. Então, no início do dia, olha como que tava aqui as moedas, ó. Depois, conforme foi desenrolando o mercado, as moedas foi desenrolando. Olha como o Shao subiu hoje, tá? Mas se eu estou operando Shao USD, eu vou tirar os outros ativos e vou deixar somente o Shao e o USD, tá? Então a gente vê que aqui nós temos o Shao e a gente tem o dólar. O dólar é representado por essa linha verde e o Shao por essa linha amarela. Bom, o que que eu tenho aqui para fazer uma entrada? O cruzamento das duas linhas, entendeu? Então, assim, aqui o ouro cruzou para baixo e o dólar cruzou para cima. Daria uma venda aqui nessa região? Daria uma venda. Se fosse um scalper rápido, aqui daria uma venda, ó. Se a gente for lá no gráfico do ouro, a gente vai observar que nesse momento que aconteceu esse cruzamento, deu uma queda aqui, certo? Na vela.
Depois, a gente teve um novo cruzamento para cima. Porém, eu não vou fazer uma venda aqui, porque eu já vi ali na notícia que o ouro está batendo recorde acima de recorde por conta que que o Federal Reserve está cortando juros, né? Então, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu vou buscar por quê? Por compras. Aí eu espero o mercado desenrolar. Quando o ouro cruzar o USD para cima e o USD cruzar para baixo, aqui dá uma entrada de compra. Mas qual que é o horário dessa compra? O horário dessa compra, depois do cruzamento, né? Cruzou, fechou na abertura da sétima vela do dia, tá? O Shao a 0,11 de força, ó, aqui, e o SD a 0,05. Então, nesse momento aqui, na sétima vela do dia, nós faríamos uma compra no ouro. E aí a gente tem no lado direito aqui, a gente busca aqui, ó, a sétima vela do dia, tem uma compra aqui confirmando, né? Não é a mesma análise, mas confirmando essa análise da força da moeda. Você faria uma compra aqui na sétima vela do dia. Você viria aqui, contaria as velas, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na abertura dessa vela vermelha aqui, você iria fazer uma compra aqui. O stop poderia vir nesse fundo e você iria para cima, tá bom? Então, dessa forma, você encontra uma entrada a favor da tendência. O próximo ponto a ser analisado para você fazer uma operação dessa é você dá uma olhada no varejo. Aqui embaixo a gente tem o varejo aqui, ó. Então a maioria das pessoas, né, nesse momento aqui, a maioria das pessoas nas corretoras, elas estão vendendo. E a gente sabe que 90% das pessoas perdem dinheiro nesse mercado. Então, enquanto o ouro está subindo aqui, ó, a massa dentro da corretora está fazendo o quê? Está vendendo. E aqui eu consigo ver, ó, que nas corretoras apenas tem 2.344 lotes de compra contra 5.295 lotes de venda. Então aqui a gente já tem, ó, um cenário onde a tendência já está consolidada e é recomendado comprar ao invés de vender. Então a gente já sabe que a gente vai buscar por compras. Então você percebe que aqui nós tivemos três confirmação. Tivemos a confirmação aqui de uma manchete, reforçando a alta do ouro. A gente vê a força da moeda, o dólar desvalorizando e o ouro valorizando. E a gente tem aqui o sinal de compra com o varejo vendendo, tá? E aí o próximo passo é a gente vir aqui nesse indicador do lado superior direito, aonde nós iríamos fazer o que aqui? Nós iríamos olhar em um minuto, por exemplo. Um minuto, qual que é a tendência de um minuto? Um minuto é a tendência de compra. E em 5 minutos? Ah, em 5 minutos a tendência também é de compra. E em 15 minutos? A tendência é de compra. E em 30 minutos? De compra. E em uma hora? A tendência também é de compra. Aqui nós estamos utilizando, ó, são 26 indicadores, tá? Entre eles Fibonacci, bandas de Bollinger, média móvel. São vários indicadores e osciladores aqui, RSI, para a gente tentar encontrar uma tendência. Então a gente tem 10 indicadores apontando neutro, e a gente tem 12 indicadores apontando compra e 4 apontando venda. Então a gente já sabe que nesse momento aqui a força maior é uma força de compra, tá? Então a gente não vai buscar por vendas quando a gente tem um, dois, três, né? Quatro aqui com varejo e cinco apontando compra. Então a gente vai buscar por operações onde? Comprando e não vendendo, tá? Então é dessa forma que eu vou criando as minhas operações, beleza? Dessa forma. Só que chega um momento aonde o preço tem que parar, né? Então a gente percebe aqui, ó, que o mercado ele vai subindo, chega um momento que acontece o seguinte, ele para, ele dá uma retração, um respiro, né? E esse respiro, ele também pode ser utilizado como uma entrada de scalper, né? Então assim, toda tendência ela tem um respiro. Se a gente for olhar aqui para trás, ó,
Mesmo esse dia aqui que o mercado ele pegou uma tendência, ó, aqui ele deu uma respirada, aqui ele deu uma respirada, aqui ele deu uma respirada nessa vela vermelha, depois aqui ele deu uma respirada, aqui ele deu uma respirada, aqui e aqui. Entendeu? Então, em todos esses pontos de respiro, daria para buscar por entradas rápidas e scalper. Esse tipo de entrada você pode também utilizar para opções binárias, para outros fins, mas aqui a gente vai usar para Forex, certo? Então, aqui a gente tem também, né, uma forma de buscar por essas entradas. Então, assim, se eu sei que essa zona é uma zona de retração, então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma compra aqui em eu fiz uma compra aqui nessa vela, né? Que foi a sétima vela do dia, que eu mostrei para vocês lá o cruzamento. Então eu fiz uma compra aqui nessa região, beleza? Aí eu vou colocar aqui um preço aqui, ó. Colocar um preço aqui. Ah, eu fiz na abertura dessa vela aqui, eu fiz em 37,44 uma compra, beleza. Aí eu posso vir confirmar aqui, ó. Vou confirmar, vou vir aqui, vou confirmar, ó. Posso vir confirmar aqui, ó, confirmação, ó. 37,46. Então é isso mesmo. Então, em 37,46, aqui está 37,44. Vamos subir para cima, 37,46. Aqui, ó. Em 37,46, eu fiz uma compra. O meu stop eu coloquei um pouco aqui abaixo. Vou até colocar uma linha vermelha aqui, ó. Pronto. E o meu take? Onde eu vou colocar meu take? O meu take, a gente poderia colocar numa zona dessa de retração, né? E qual que é a zona de retração aqui do ouro? A gente sobe aqui, ó. Ouro. Eles estão com zonas expandidas, né? Porque de fato ele está pegando uma tendência muito forte, né? Então ele está com zonas expandidas. Mas o que que eu poderia fazer? Eu poderia colocar o meu take em, já que ele está subindo, ele poderia ficar em 38,21. Não, na verdade ele poderia ficar em 36,46 aqui, ó. 36,46. Só verificar. Não, 36,46 já é viagem da minha cabeça. Pera aí. 38,21. É isso mesmo. Então a gente colocaria aqui, ó, uma possível, né, um possível take em 38,21. Ou seja, o que que isso significa? Que esse ativo, ele tem força para ele chegar lá em 38,21 hoje. Ele tem força. Então, por que que eu tô falando isso? Porque a gente vê aqui que ele tá com força forte. Essa tendência, ela tem uma força forte que pode fazer com que o ativo chegue lá em 38,21 hoje, entendeu? Ele pode chegar lá sim, sem problema nenhum. Então, a gente poderia buscar esse preço aqui, tá? Como retração. Então, você não teria nenhuma oportunidade hoje de venda aqui clara no ouro para você fazer. Nenhuma. A não ser que o preço chegasse aqui nesse ponto. Se ele chegasse aqui nesse ponto, e ele fechasse acima, você já poderia sair. Uma outra forma que você poderia fazer para sair é sair. Você não fez a sua entrada aqui, ó. Você poderia sair na metade desse movimento. Ou seja, em 50% desse movimento você poderia já sair. Mas ele está mostrando que ele tem força para chegar lá até hoje. Então você pode ir protegendo a sua operação e ir jogando o stop loss, né? E movendo o stop loss. Vai movendo, movendo, movendo. Porque o preço pode chegar até lá. Então você não pode desperdiçar essa oportunidade, porque a gente está com uma questão de corte de juros iminente. Então hoje o dia ele está propício para você fazer entradas a favor, tá? A favor. Mas eu vou mostrar outras oportunidades para você também, onde você poderia buscar por oportunidades aí também a favor de reversão, né?
Oportunidades de reversão aí. Deixa eu só voltar aqui com esse symbol changer aqui para mim mudando. Maravilha. Então, agora a gente vai dar uma olhada em outros ativos para a gente ver como que tá essa questão da retração, né? Então, eu vou colocar aqui a US30 também, que ele acabou saindo ali, que é um ativo que eu achei bem interessante hoje, que deu retração. Então, ó, o S30 é a mesma coisa. Olha como que o S30 retraiu hoje, ó. Compreende? Não teve uma boa retração? Mas em que preço que ele iria retrair? Que preço que eu poderia fazer para retrair? Aqui a gente faz da seguinte forma: eu procuro aqui o S30, que ele é chamado de DJI, né, que é o Dow Jones, e ele retrairia na zona de 46,649. 46,649. Eu copio esse preço aqui, ó, copio esse preço e vou lá no gráfico, coloco uma linha, vou em propriedades aqui, coloco esse preço aqui. Olha onde o preço está aqui, ó. Então, eu não gosto muito de operar quando toca na linha. O que que eu faço? Eu espero a vela fechar, aí depois eu entro com uma venda, tá? Eu entro com uma venda aqui. Então, a minha venda ela seria na abertura dessa vela aqui, buscando aqui embaixo, tá? Então, essa seria uma forma de operar na retração, beleza? Aí a gente teve vários e vários ativos aqui que deu retração no dia. Então, vamos dar uma olhada aqui por cima, ó. Vou pegar os principais ativos aqui, a gente vai dar uma olhada por cima. Então, assim, ó, quando tá forte, forte aqui, ó, eu não entro, tá? Eu não entro. Eu só vou entrar se ele chegar aqui em 38,21. Quando tá extremo, então, também não entro. Só vou entrar se chegar em 1,12847. Então, vamos dar uma olhada nessa áudio NZD. 1,12847, para ver se chegou. Então, ó, áudio NZD. Aí eu pego aqui, ó, 1,12847. Não chegou lá ainda, tá vendo? Ó? Ainda não chegou. Mas se eu tivesse pego na zona um, a zona um, será que teria dado bom ou será que teria dado ruim? Vamos dar uma olhada aqui. A zona um é 1,12598. Vamos ver. Vamos ter que dar uma olhada para ver. Ó, aí, ó, eu coloco aqui. Bom, tá aqui, ó. Então, daria uma oportunidade de entrada aqui de poucos pontos, né? Então, ó, daqui até aqui daria 60 pontos. É um scalper, é. Eu não entraria nessa operação pelo simples fato do seguinte, tem duas razões. Primeiro, a primeira razão e a mais plausível. Aqui, ó, a gente tem falando que a força dele está extrema. Se a gente olhar aqui também no, na força das moedas, vou mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem o. Vou colocar ela um pouco aqui para o lado para a gente conseguir enxergar melhor aqui a força das moedas, ó. Mas ó, o Audi e o NZD, olha só o Audi e o NZD, ó. Eles estão basicamente pau a pau, certo? Mas o Audi ele tá mais forte que o NZD. Perceba como o Audi tá mais forte que o NZD. Agora que tá diminuindo a força, agora, mas naquela hora lá que tocou, ó, o Audi estava aumentando a força e o NZD estava diminuindo. Então, eu não pegaria aquela operação. Agora, essa daqui, se ele chegar em 1,12847, seria interessante de pegar se caso chegar lá, tá? Vamos ver aqui mais se tem alguma outra entrada na retração. Quando tá extremo, aqui ó, quando tá extremo, eu já gosto nem de ficar olhando, porque de fato é ruim. Mas vamos dar uma olhada nessa. Vamos subir um pouco mais para cima aqui, ó. A partir da CHFJPY, 186,840. Então a gente vem aqui na CHFJPY e vê se chegou. Se não chegou, é uma oportunidade que ela tá iminente ainda. Ó, não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. Se ele chegar lá, é uma entrada.
Aí vamos dar uma olhada na Audi CHF. A Audi CHF provavelmente não chegou também. A Audi CHF chegou sim. Eu mandei uma entrada no grupo hoje. Ela chegou sim, só que ela chegou para baixo. Vou mostrar para vocês. Ó, a Audi CHF chegou, então, ó, como vocês podem ver. O que que eu faço? O preço de entrada, ele tá aqui, só que eu entro quando a vela fecha. Então eu pegaria a venda daqui até aqui, tá? Porém, eu mandei uma compra hoje aqui, ó, no VIP, né? Mandei uma compra hoje aqui. E essa compra, ela veio daqui, ó, 0,52157, tá aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó lá. Eu espero a vela fechar e entro comprado na próxima, lá onde foi parar. Entendeu? Então, entradas na retração é desse jeito que faz, ó. Dos dois lados deu. Deu uma compra aqui e deu uma venda aqui, ó. As duas scalper deu boa. Eu vou até dar uma olhada nessa CHFJPY para ver se ela não caiu no dia, né? Eu não tinha percebido isso. Não, não caiu. Então não teria entrada na CHFJPY. Ahn, vamos ver qual par mais aqui que poderia ter dado uma entrada hoje. Dá uma olhada no GBP CAD. O GBP CAD pode ser que tenha dado uma entrada. Vamos dar uma olhada. GBP CAD 187461. Ó, não, não deu, tá aqui em cima. Não deu ainda. Então você vê como é fácil você procurar por entradas? Hoje o mercado ele não está muito movimentado, né? O ouro. O ouro ele não deu, como eu falei para vocês, né? Ele não deu ainda. Quem sabe ele não dê, né? Então, essas foram as oportunidades que apareceram. Audi JPY. Vamos dar uma olhada no Audi JPY aqui, ó. O Audi JPY pode até ser, vamos ver. Opa, olha o Audi JPY aqui, ó. Infelizmente, essa entrada eu não pegaria, tá? Mas por que que eu não pegaria? Porque ele não, a vela não fechou acima do preço. Porque se tivesse fechado acima, eu pegaria. Haja visto também que ela está com uma força moderada, o que indica uma reversão boa, tá? Força moderada de 59,4. Então, seria uma boa oportunidade, tá? Agora, aqui o Paulo estava falando agora de pouco, a gente teve aqui um índice aqui que eu vou ver no ouro, vamos ver, ó. Tesouro I de dois rendimentos, impacto de baixa para o ouro. O Powell afirma que não estão direcionando preços para ativos financeiros e que alguns preços dos ativos estão elevados em comparação com níveis históricos. O Powell falou, fez um discurso aqui jogando o ouro para baixo. Então, o que que isso significa? A gente olhando o ouro aqui agora, na hora que ele falou, ó, ele deu uma pernada para baixo, tá vendo? Ele não falou isso agora. Ele falou, deixa eu ver aqui. Ele falou era 14 horas, 13h59, alguns minutos atrás, tá? Além disso, deixa eu ver se ele fez, ó, todas as declarações que o Paulo fez, tá jogando o ouro para baixo. Todas. Ou seja, a gente pode esperar agora um ouro dar uma quedinha aqui, tá? A gente pode esperar o ouro dar uma queda. Por quê? De fato, o Powell tá acirrado nessa questão. Então, aqui já dá para buscar uma operação de venda no ouro, né? Eu tô com uma continha de US$ 400 aqui para testar, ó. Vamos fazer umas vendas aqui, ó. Não dá para entrar com de loja, vamos entrar com 0,10 em vários preços, ó. Eu entro o máximo que eu posso, porque eu já sei que essa fala do Pablo, ela vai dar uma quedinha no ouro. Por quê? Porque o mercado é um mercado de especulação. Então, o que que acontece?
Ele falou, o mercado deu um pavio para baixo, só que ele já recuperou para cima. Mas por que que isso acontece? Porque aqui é uma briga entre varejistas. Então, o banco ele faz esse tipo de movimento, né? As instituições jogam para baixo, jogam para cima, jogam para baixo, jogam para cima, para confundir o varejo. Que o varejo vendendo aqui, ó, na hora que ele joga aqui para cima, um monte de pessoas estopa. E aí o mercado sobe um pouquinho, depois ele cai, tá? Então, eu fiz essa venda aqui, né? O stop eu vou colocar aqui em cima e vou aguardar ele dar uma quedinha aqui, que não vai ser uma queda muito grande, tá? Talvez amanhã ele faça uma queda, porque o Powell fez umas declarações aí que no médio prazo vai jogar o ouro para baixo, tá bom? Um abraço a todos e amanhã a gente volta aí com mais vídeos aí sobre entradas, tá bom? Um abraço.